Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora encerrando o livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 40 ao 48. Aqui nós temos a última visão do profeta, que é a visão do novo templo, da nova Jerusalém. E para finalizar, o contraste maravilhoso com o Apocalipse, que se encerra também com a imagem da Jerusalém celeste. Só que é interessante nós pegarmos aqui todo o arco do livro do profeta Ezequiel, antes de chegarmos no Apocalipse, porque o livro de Ezequiel está apontando para o Messias. E no Apocalipse nós já temos o Messias. Essa releitura, essa reconstrução da estrutura de Ezequiel aponta para o que o Messias veio realizar de fato. Então o Apocalipse ele vai brilhar cada vez mais para a gente, tá? Mas vamos ficar aqui no livro de Ezequiel. Então temos a imagem aí, a descrição detalhada das distâncias, dos tamanhos, das portas, das colunas e tal. Uma descrição que não é tão cansativa quanto outras descrições nos livros históricos, mas ela chega a ser um pouco cansativa, ainda mais que a gente não tem essa dimensão de côvados. Um côvado, aqui a nota de rodapé diz que é mais ou menos 44 centímetros, só que um côvado aumentado com um palmo, que é a descrição aqui desse livro, acrescenta um palmo, que é o côvado novo, dá em torno de 66 centímetros. Só para a gente ter uma noção desses tamanhos aqui. Beleza, antes dos tamanhos aparece um homem com aspecto de bronze, com uma corda de linho e uma vara de medir. Uma vara que tem o quê? 4 côvados? Não anotei. 6 côvados aqui, achei. Uma vara de medir de 6 côvados, que dá em torno aí de quase 4 metros, certo? 3 metros e 90 centímetros, mais ou menos. Quem é esse homem? Tudo bem, pode ser um anjo do Senhor, que seja. Mas o que esse homem representa? Um homem que está mostrando as medidas do novo templo, certo? Para o profeta ter consciência da dimensão disso que está acontecendo, do que acontecerá. Esse homem, ele representa um aspecto do Cristo, sim, porque tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Porque Deus dispôs de tudo com medida, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Todas são passagens das Sagradas Escrituras que se referem a Jesus Cristo. Então, tudo bem, esse aspecto de bronze, esse aspecto avermelhado, mas de metal, mostra a rigidez, mostra a resistência deste homem, certo? Que não se dobra, um homem resistente que mede e põe um limite. Ele não apenas mostra o tamanho, mas ele põe um limite. Essa é a extensão e é até aqui e acabou, certo? Então tem esse aspecto, tá? Uma coisa interessante que eu não posso deixar passar aqui é o tamanho das portas, porque o Evangelho ele é enfático, quando Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Beleza, mas essas portas aqui, da Jerusalém, do templo novo de Ezequiel, são gigantescas, são muito largas. A soleira da porta de uma vara de largura, então quase 4 metros de largura, dá para passar várias pessoas juntas, Então que contraste é esse? Que diferença é essa? Por que as portas aqui dessa Jerusalém, desse novo templo, dessa cidade santa, não são estreitas tal como Jesus disse no Evangelho? Porque nós estamos falando de dois tipos de entradas diferentes. A entrada dessa cidade vista pelo profeta é a entrada no corpo místico de Cristo.
Afinal, o profeta está anunciando o que há de vir, está anunciando o Messias, né? O templo do corpo de Cristo, né? Jesus não disse também, né? Destruir esse templo, em 3 dias eu haverei de reerguê-lo, né? E aí o evangelista ele falava do templo do seu corpo. É esse tipo de templo que Ezequiel está falando, né? Do novo coração, do novo espírito, na aula anterior. É o Messias que há de vir. Ele é o templo. E para entrarmos no corpo místico de Cristo, a porta é larga, sim. A porta é larga, vai dizer que é difícil você entrar na igreja, né? Vai dizer que é difícil. Pode ter uma burocraciazinha ou outra ali para receber o sacramento, né? O batismo, mas não é difícil de jeito nenhum. Não é difícil você entrar na igreja, não é difícil você ser cristão. A porta é larga, é muito fácil. Tem 12 portas. 12 portas, né? 3 portas de cada lado, dos 4 lados. É muito fácil de entrarmos. Mas, estando dentro deste templo, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta que leva à perdição. Larga é a porta de saída do corpo místico. Larga é a porta, você pode sair, né? E saindo daqui você vai para onde? Para as trevas exteriores, para o desconhecido. E estando aqui dentro, esforçai-vos, porque a porta agora é estreita, é mais estreita para você ir dessa nova Jerusalém para a Jerusalém celeste. Mas é evidente, né, que Jesus não diz que somente o esforço. Porque em outra passagem ele vai dizer, para os homens isto é impossível. Né? Os apóstolos vão perguntar, mas quem pode salvar-se? Né? Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então é um jogo de troca. Esforçai-vos, mas é Deus quem salva. Deus vê o nosso esforço. Não é a nossa vitória. Deus vê o nosso esforço. Tá? Esforçai-vos. Deus vê o nosso esforço. E é Ele quem nos salva gratuitamente. Tá? Sim, por que essas coisas são gigantescas? Por que essa cidade é gigantesca? Se a gente for pegar aqui a extensão, né, esses 500 côvados, 1000 côvados, né, 4000 côvados, estão mostrando aqui uma cidade que é basicamente aqui quase do tamanho não, maior do que o estado da Bahia, mais ou menos. Eu não me recordo agora a extensão exatamente, né? Dei uma olhadinha ali, mas só uma olhadinha rápida na extensão, né, de alguns estados, cidades e tal. Mas muito maior do que Jerusalém. Muito maior do que da dimensão real de Jerusalém na época, certo? De Ezequiel. Um negócio exorbitante, gigantesco. Para dizer que o templo do corpo de Cristo tem espaço para todos. É gigantesco. É gigantesco. Cabem muitos ali dentro. Cabem muitos. Certo? Essa dimensão, esse tamanho, não é exato, ele não é preciso, apesar de, né, o homem com aspecto de bronze ser aquele que põe o limite, está dizendo que existe um limite na extensão, certo? Não a extensão material, mas existe um limite, não é qualquer um que vai, né, chegar fazendo bagunça e vai entrar, certo? Apesar de ser fácil a entrada, não é de qualquer jeito que a gente entra. Então existe um limite, tá? Mas o fato de serem marcados por 500, 1000, esses números gigantes, né, arredondados, né, 500, 1000, eles mostram uma totalidade que é incalculável, certo? Ela simboliza algo que é incalculável. Isso significa que quem impõe o limite é o sujeito com aspecto de bronze, não somos nós. Nós não sabemos o limite. Para nós é incalculável esse limite. Então para nós não tem limite, para nós é muito fácil de entrar. Para nós, se estivermos na cidade dos homens, não tenhamos medo de entrar na cidade de Deus. Porque ela é gigante, ela cabe todo mundo. É fácil de entrar, a porta é larga, tem 12 portas, certo? Mas para o sujeito com aspecto de bronze, para o Filho do homem, para Jesus Cristo, ele sabe o limite. Ele sabe aqueles que estarão do seu lado esquerdo para
quem ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. É ele quem escolhe, é ele quem sabe. Certo? Não somos nós não sabemos. Para nós, esperança. Para ele, justiça. Certo? Então, lá na frente, capítulo 43, a glória do Senhor entra no templo. E é interessante que entra pela porta que está virada para o leste, né, para o nascente, como os raios do sol entram, né, é do lado de cá, de onde eu estou é do lado de cá, certo? Mas vocês vão estar vendo o vídeo ao contrário. Enfim, o que interessa é o lado leste, o lado do nascente. E aí, essa glória do Senhor, ela entra como a luz do sol no templo. E o que a luz do sol faz quando ela entra no ambiente? Aqui, na minha casa, especificamente, a janela da área de serviço, ela é toda de vidro, ela está virada para o lado leste. E as janelas da frente da casa são de madeira, então quase não entra luz por elas, né? Mas pela da área de serviço entra muita luz, porque ela é toda de vidro. E aí o que acontece? Quando o sol nasce, a luz ela começa a tomar conta daqui de casa, certo? Passa pela área de serviço, pelo corredor, entra na cozinha, um pouquinho ainda na cozinha, e aí fica de frente para a porta do nosso quarto. A luz ela começa a tomar conta, ela começa a brilhar, ela começa a mostrar que já é dia, certo? A glória do Senhor, quando o profeta fala da glória do Senhor, está falando, né, do sujeito que ele viu lá no começo. A glória do Senhor, tal como ele viu lá no lago, né? É assim que ele diz. Deixa eu ver aqui. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Então o Espírito me arrebatou e me levou para o pátio interno. E vi que o templo ficou repleto da glória do Senhor. Ouvi alguém falando para mim de dentro do templo enquanto o homem estava de pé ao meu lado. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar em que ponho a planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos israelitas para sempre. Tá, enfim, não disse que é a mesma não, mas em outro lugar diz algo assim, né, que é a mesma glória que ele viu lá na visão do começo. Aquele Senhor de fogo, certo? Aquele Senhor de fogo. Então a glória do Senhor entra como a luz do sol, que entra pelo lado do oriente, pelo lado do nascente, certo? E aí o que acontece depois? Que Deus entra, a glória do Senhor entra, a luz brilha, e Deus diz: é aqui que eu vou fixar-me, é aqui que eu vou pôr a planta dos meus pés. Quer dizer que o sol entra na cidade e o sol para. O sol parou. O sol parou da mesma forma que parou quando Josué ordenou que o sol parasse ao meio-dia. Mas ali foi um sinal para dizer que a luz divina estava com Josué. Aqui é o sinal inverso, né? Não, é o mesmo sinal, não é inverso, né? Que a luz divina está no meio do povo. Mas não por ordem do profeta, agora sim, né? Não por ordem do juiz, né? Não por ordem do guerreiro, do profeta, seja lá de quem for, mas por livre vontade do próprio Deus, em que ele entra e põe a planta dos seus pés. Quer dizer, Deus toca essa cidade. Deus está presente inteiro. Do jeito que ele falou para Moisés estar inteiro, tira a sandália dos pés, Moisés, porque esse chão é terra santa. Para Moisés estar inteiro ali, tocando com a planta dos pés naquele solo sagrado, Deus está tocando o solo dessa cidade com a sua presença. E aí continua. No capítulo seguinte, diz que essa porta pela qual Deus entrou ficará fechada. É um texto bonito, né, usado até para falar da virgindade de Maria, né? Esse pórtico ficará fechado, permanecerá fechada e não deverá ser aberta, e ninguém deverá entrar, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso, ficará fechada. O príncipe, somente ele poderá sentar-se ali para comer pão na presença do Senhor.
Então tudo bem, Deus entrou, a glória de Deus entrou e a porta se fecha. Ninguém mais entra, ninguém mais abre essa porta. O que que isso pode representar para a gente? O que que a gente pode tirar disso? Que essa porta, ela ficará fechada porque não há outra luz que deva entrar por ela. Porque a luz que entrou não sairá dela. Porque Deus vai habitar nessa cidade. Deus vai habitar no meio de seu povo. Então existe a presença viva de Deus. E é assim, né, que o Verbo se fez carne. Deus está no meio de nós. Deus esteve no meio de nós nesse mundo, permanece no meio de nós, vivo, verdadeiro e santo na Santa Eucaristia. Né? A presença de Deus está ali dentro. A glória do Senhor está ali dentro. E a porta se fecha. E essa cidade, o templo, né? Existe sempre esse espelho, né? O templo é de um jeito, a cidade também é do mesmo jeito. Tem 4 lados e 3 portas de cada lado. Por que essa extensão, essa dimensão? O quadrado é símbolo do mundo material. Porque o quadrado ele é dividido, ele tem ângulos retos, ele tem pontas, certo? Para mostrar a dimensão do mundo, porque o mundo tem 4 direções, não é? Tem o norte, o sul, o leste, o oeste. Temos essas 4 dimensões do mundo, que é simbolizada pelo quadrado. Um círculo já é símbolo de algo que é todo inteiro, que é fechado em si mesmo, certo? Ou pode ser algo, né, fechado em si mesmo, algo, digamos que negativo, porque o símbolo ele carrega o seu significado e o seu oposto também, certo? Mas como algo completo, algo pleno, perfeito, que é símbolo do mundo espiritual. Agora uma coisa interessante, uma realidade espiritual que está sendo descrita aqui está sendo descrita de forma material. Por que não é redondo o templo, a cidade, né? Porque o círculo é símbolo desse mundo espiritual. E tanto que se a gente for em igrejas mais antigas, eu não sei precisão de se é arquitetura românica, eu acho que é, tá? De igrejas de arquitetura românica, a gente vai encontrar lá o altar, né, o santuário, que a gente chama de presbitério, com 4 lados, né, óbvio, com as colunas, e a abóbada redonda em cima, né, mostrando que existe essa união do mundo espiritual, o redondo, o círculo, no quadrado, no mundo material. Agora aqui o templo ele é construído de forma quadrada, para dizer que existe uma união entre as duas coisas, certo? Não há mais a separação, porque o mundo espiritual não é circular, ele é em sua natureza, mas enquanto construção da nova Jerusalém, da nova cidade, da casa de Deus, é quadrada. Porque Deus vem habitar nesse mundo. Afinal, ele fez todas as coisas e viu que tudo era muito bom, diz o Gênesis. E tudo isso que ele criou para que nós fizéssemos uso de tudo, sim, mas para que essas coisas nos servissem de sinal, de meio para chegarmos até Ele. E isso é muito bonito, é muito bonito mesmo da gente entender, porque quando a gente conhece outras mitologias, muitas coisas dessas outras mitologias são aproveitáveis. Né? São aproveitáveis. A gente viu lá, né, um pouco da epopeia de Gilgamesh no Gênesis. Isso é muito interessante. A gente vai ver também algumas outras comparações aqui. Eu pretendo trazer algumas outras mais adiante. E dá para tirar muita coisa boa, porque os povos pagãos, antigos, eles tinham um olhar muito atento para as coisas e eles perceberam verdades nas coisas. Perceberam, eles enxergaram verdades nas coisas. O que eles não conseguiram escutar, né, com a diferença, foi a voz do Criador. Mas eles enxergaram muitas coisas no mundo material.
muitos aspectos, muitos atributos transcendentes no mundo material, né? E aí a gente consegue fazer isso, a gente consegue enxergar isso. Agora ainda mais, porque Deus ele se manifestou a nós, ele se revelou, o Yod-Heh Vav-Heh falou de si, agora nós sabemos quem ele é, ele se fez carne no meio de nós, e agora, com ele, com esta chave, com esta medida, nós podemos olhar para as coisas e enxergá-lo nas coisas. E, claro, sem fazer um panteísmo, né? Porque Deus não está nas coisas, no fragmentado. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas as coisas falam de Deus. As coisas falam de Deus. O mundo material fala de Deus. E por isso, quadrado. Certo? Agora a parte mais legal dessas últimas visões é a parte que muitos de vocês com certeza já ouviram essa leitura em algum momento da vida, certo? Que é o momento em que o profeta vê uma água saindo pela porta do templo, uma água que sai do lado direito do altar, passa pela porta, e dessa porta ela vai escorrendo pela cidade, e aí o homem de bronze mede 1000 côvados e a água está batendo no tornozelo do profeta. Mede mais 1000 côvados e a água começa a bater no joelho do profeta. Mede mais 1000 côvados, a água está na cintura. E mais 1000 côvados, agora o profeta não consegue mais entrar na água porque a água toma conta do corpo inteiro. Água funda, né? E aí ele fala que vê árvores que crescem à margem desse rio que é formado pelas águas que saem do templo. Existe muita vida nessas águas, muitos peixes. Muitos pescadores irão para lá para pescar, certo? As árvores vão dar frutos o tempo todo, não vai ter época, não é como para nós existe, né? O tempo da laranja, o tempo do abacate, o tempo da manga, não é? Quem mora na zona rural sabe que é assim, não tem fruto o ano todo, né? Tem fruto o ano todo com o uso de agrotóxico, mas naturalmente existe a época de cada fruto. As margens desse rio não tem isso. Os frutos sairão, né, brotarão, surgirão das árvores o tempo todo, a cada mês. As suas folhas não cairão e os seus frutos, né, não se acabarão. As folhas servirão de remédio e os frutos de alimento. O que isso quer dizer? O que essa passagem bonita significa? Além do fato de sair do lado direito do altar, a gente já lembra logo do Cristo, né, que de seu lado aberto saiu sangue e água, já fazendo uma referência a essa passagem, né, que Cristo é esse templo, é esse altar de onde sai essa água, que não se acaba, né, naquele momento ali da cruz, mas que se transforma num rio gigantesco, que dá vida a todo mundo que toca essas águas. É claro que é Jesus Cristo, mas a gente precisa olhar com mais atenção para esse templo, para esse altar, para esse rio. Ele fala de 4 medidas, não é? Toca o calcanhar, mais para fundo toca o joelho, mais para o fundo toca a cintura e mais para o fundo toca o corpo inteiro, cobre o corpo inteiro. 4 medidas. Se a água está saindo do altar e está formando todo esse rio, é evidente que o templo está numa parte mais alta, né? A água não está alagando ali, não está inundando o próprio templo, está escorrendo. Então, está numa parte alta e essa água está descendo para uma parte mais baixa. No livro do Gênesis, nós vemos ali no capítulo 2 a construção do jardim, que Deus montou, Deus fez o jardim, e desse jardim saíam 4 rios. O Fison, o Geon, o Tigre e o Eufrates. Os 4 rios que saem do jardim do Éden. No jardim do Éden,
havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E havia as folhas que Adão e Eva usaram para cobrir a sua nudez. Se Jesus Cristo é esse templo de Ezequiel, e o templo de Ezequiel tem algo de semelhante com o Jardim do Éden, esses três estão ligados. E se estão ligados, Jesus Cristo é o bendito fruto de Maria que é devolvido para a árvore, que foi tomado e não deveria. Foi arrancado da árvore e não deveria ter sido arrancado. E ao mesmo tempo, é o fruto que nos alimenta, um fruto que não se acaba. E se Jesus Cristo é esse jardim, as suas folhas servirão de remédio para a nudez original. Para a nudez, para o reconhecimento da nudez causada pelo pecado. Servirão de remédio. As folhas que Adão e Eva usaram foram rejeitadas por Deus. Deus foi lá e fez roupas de pele de animal para cobrir tudo e aí deu para eles e eles vestiram. Mas as folhas de Cristo servirão de remédio. Serão o suficiente para cobrir a nudez. Para restaurar a inocência original. É o remédio. O fruto é o alimento, é o que sustenta. E dá a vida. Porque é o fruto da vida. Da árvore da vida. E a sua água, o que essa água faz? Né? 4 rios que saem do Gênesis. Um rio do templo de Ezequiel, mas com 4 medidas de extensão, certo? E Cristo. O que isso tem a ver? A gente sabe que água, ela é geralmente associada à purificação. Que a água lava, certo? Não só alimenta e dá vida, não só nutre, mas também purifica. E quais são as 4 purificações? Quais são as 4 águas das Sagradas Escrituras? Os 4 tipos de águas que o profeta Ezequiel está falando aqui, que tem lá no Gênesis também, né? Esses 4 rios. Ezequiel está falando de um itinerário inverso. Porque, veja, ele sai do centro do templo, né? E vai até onde ele não consegue mais entrar no rio. E lá, nesse final, existem árvores, essas árvores, né? Essa vida e esses peixes, onde muitos pescadores irão para lá. Para a gente entender esse itinerário, eu vou esmiuçar mais as outras coisas que estão ao redor desse símbolo. Quando ele diz que pescadores irão lá para pescar esses peixes, ele ainda diz assim, deixa eu ler o texto, né, na íntegra para a gente meditar melhor. Capítulo 47, a partir do versículo 9. Todo ser vivo que se move poderá viver onde quer que o rio chegue, e haverá peixe em abundância, pois onde chegar aquela água, tudo será saneado e viverá. Haverá pescadores à beira do mar. Haverá peixes de diversas espécies e em grande quantidade. Nas margens junto ao rio, aí já falam das árvores, né? Nas margens junto ao rio, de um lado e outro, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não cairão, seus frutos jamais terminarão, cada mês darão novos frutos, pois as águas que os banham provêm do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas como remédio. Tá, os pescadores irão lá à margem para pescar. Quando Cristo ele vocaciona Pedro e André, o que ele diz? Vinde, pois eu farei de vós pescadores de homens. Pescadores de homens. No livro do profeta Jeremias, capítulo 16, Deus promete que ele mandará pescadores para pescar o seu povo. Pescadores de homens. Os pescadores que irão à margem desse rio são esses pescadores de homens. Porque haverá peixes de toda espécie. Onde? Lá no final. Lá na frente.
Não é perto do santuário, não é perto do templo, certo? E nessa água, onde tem vários tipos de peixes, existem os pescadores de homens, certo? Os mensageiros do Senhor. E esses peixes pescados agora podem se alimentar dos frutos da árvore, podem usar o remédio das folhas das árvores. E depois, o que eles precisam fazer? Eles precisam passar pelo caminho que o profeta passou para chegar no santuário. O profeta ele precisou fazer o caminho inverso para que a gente enxergasse a glória, a beleza, a grandeza do que tem lá dentro antes de reconhecer todo esse itinerário do rio. Parece que vai ficar difícil porque é uma subida, né? Esforçai-vos. Mas ao mesmo tempo as águas vão diminuindo, vão baixando. Vai ficando mais fácil de subir, não é? Fácil por um lado, difícil por outro, porque se tem menos água, tem mais sede. Tem mais sede dessa água que não vai cessar. Dessa fonte, dessa nascente que não se esgota. Mas se a água vai baixando, a sensação de escassez vai aumentar. Ao mesmo tempo que fica fácil a subida, certo? Vão pegando esses elementos, vão imaginando esses elementos, para que vocês, né, consigam visualizar aí um pouco do que eu estou querendo dizer, do que o profeta nos disse. E aí como será esse itinerário? Passado essa água que cobre todo o corpo, se passa pela água que toca da cintura para baixo, depois do joelho para baixo, depois do tornozelo para baixo, até chegar no altar, na nascente, na água viva, né? Então agora sim, quais são os 4 tipos de água, os 4 braços dos rios do Gênesis, né? Ou da água que jorra do peito de Cristo? A água que cobriu tudo é o dilúvio, que veio purificar a humanidade, a primeira purificação. Veja que, né, é o processo inverso do profeta, tá? De Ezequiel, processo inverso. Começa com o dilúvio, certo? Gênesis. Depois a água que faz o povo passar a pé enxuto, a segunda água, né? Vamos fazer um esforço aqui para entender o segundo estágio de água como a passagem do Mar Vermelho. Por que a passagem do Mar Vermelho? Porque ela salvou os hebreus e precipitou os egípcios. A gente pode dizer que o homem velho, o egípcio, foi afogado, enquanto o homem novo, o hebreu, foi salvo. O segundo estágio, de trás para frente do rio, é o que toca da cintura para baixo. Na cintura, nos rins, estão ali o símbolo da nossa concupiscência. A vitória da nossa vontade sobre os nossos instintos, sobre os nossos impulsos. A vitória dos hebreus sobre os judeus, ou dos hebreus sobre os egípcios, certo? É o segundo estágio. O terceiro estágio, que lava do joelho para baixo, é o batismo de João. Por que o batismo de João? O batismo de João Batista é o batismo de conversão, certo? Ele batizava as pessoas para a conversão dessas pessoas. E aí Cristo ele se submete a esse batismo. É interessante que isso aqui representa uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas. O batismo de Jesus simboliza uma infinidade de coisas mesmo, certo? Mas eu vou falar aqui porque... Vou falar porque não tem no Evangelho de João, certo? Aquele que vem do alto, beleza. Pronto, vou falar. O batismo de Jesus, quando Jesus se submete ao batismo de João, Cristo que faz novas todas as coisas, ele está se submetendo a uma espécie de ritualística, certo? A gente vai questionar, mas por que Jesus foi batizado? Ele não precisava ser batizado? Realmente não precisava. Ele precisava cumprir a lei, ele tinha que cumprir a lei, certo? Mas se Jesus não dá ponto sem nó, eu adoro falar isso, Jesus não dá ponto sem nó, Jesus não faz as coisas por acaso, por que ele se submete a esse batismo? Porque ele está dando para nós o sinal de que uma ritualística, uma religiosidade é necessária. Ele veio consertar a ritualística, ele veio dar
pleno cumprimento de uma ritualística que nasceu no Antigo Testamento. E que nasceu de onde? Nasceu do imaginário, da cosmovisão de todos os seres humanos, de todas as religiões que têm uma ritualística. Essa ritualística é vazia de sentido transcendente porque ela parte da imaginação, ela parte da criatividade dos seus religiosos, certo? No Antigo Testamento existe uma revelação de uma ritualística. A gente viu lá no livro do Levítico, certo? Deus quer ser cultuado de uma forma específica, com rituais específicos, com festas específicas, não é? E Jesus Cristo, o que acontece? Ele joga fora tudo isso? É claro que não. Ele vem dar pleno cumprimento. Pleno cumprimento. E o primeiro gesto de cumprimento de uma ritualística que precisava ser perpetuada é o batismo. Ele se submete ao batismo de João. E o que é curioso, ele já mostra pra gente que ele obedece uma ritualística, mas que não estava ali nos cânones do povo judeu do Antigo Testamento. Porque Deus não mandou fazerem esse tipo de coisa que João estava fazendo, né? Não desse jeito. Então Cristo está cumprindo uma ritualística e já está mostrando pra gente que existe uma forma de adaptar a ritualística. A gente não vai seguir o molde fixo do Antigo Testamento. Não vamos seguir esse molde fixo. É necessário que a igreja tenha consciência daquilo que deve ser mudado. E não mudado de uma ponta a outra, completamente. Não, mas levado à perfeição. Realizado de forma plena. Certo? Fecha parênteses. Qual é o sentido agora desse terceiro estágio espiritual que é o batismo de João? O batismo de João é o batismo de conversão que faz com que nós tenhamos consciência da divindade de Cristo. Mas não é uma consciência qualquer. É uma consciência que lava do joelho para baixo. É o dobrar os joelhos diante da divindade de Cristo, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. É uma ritualística que tem sentido profundo, não na letra, não na rubrica. A rubrica precisa ser cumprida? É óbvio que precisa, né? A gente tem que entender que quando eu digo uma coisa, eu não estou dizendo que é o contrário da outra, né? Se eu digo que a ritualística ela não deve ser vivida meramente pela rubrica, eu não estou dizendo que a gente tem que descumprir a rubrica, não é? É evidente que tem que obedecer. Rubrica, não é? É a letra vermelha do missal. Que é aquele missal, o livro que o coroinha usa na missa, né, bota para o padre ler, ele tem as letras pretas, que é aquilo que o padre deve dizer em voz alta ou em voz baixa. E a letra vermelha é a rubrica, é o que deve ser feito, certo? Então tem que cumprir a rubrica, tem que obedecer a rubrica mesmo, mas com o Espírito. Com o Espírito que dá vida à letra. O Espírito que paira sobre a cabeça do Cristo na hora que ele levanta das águas de João. Então, deve haver uma ritualística, sim, um dobrar os joelhos, sim, dobrar o joelho material, literal, né? Lavar os joelhos. Mas com vida, com espírito. A ritualística que reconhece a divindade de Cristo. E o último estágio, o mais legal de todos, é aquilo que está também no Evangelho de João, e nós veremos no Evangelho de João, mas como tem muita coisa, eu fico assim, coçando a língua para não dar spoiler do Evangelho de João propriamente, mas se eu deixar tudo para as aulas do Evangelho de João, a gente vai ter umas 20 aulas só sobre o Evangelho, né? Vou ter que cortar, fragmentar o Evangelho, porque senão as aulas vão ficar gigantescas, enfim. Então, vou economizar as aulas futuras, já falando daquilo que eu precisar dizer, né? Qual é o quarto estágio espiritual narrado pelo profeta Ezequiel que nos coloca diante da glória de Deus dentro do templo, diante da água viva que sai do lado direito do altar?
no Evangelho de João, Cristo diz: não terás parte comigo se eu não te lavar os pés. Quando Jesus realiza esse gesto, lava-pés, a gente tem a triste... como é que eu posso dizer? Meu Deus, eu não tenho nem palavras para dizer, não é? Mas a gente escuta muito as pessoas falando por aí, sejam religiosos, clérigos ou leigos, falando muito da humildade de Cristo, do Cristo que abaixa para lavar os pés, né? Que é humilde. Beleza, isso está tudo certo. Tá tudo certo, a gente tem que ser humilde mesmo, a gente tem que se rebaixar, cuidar dos irmãos, dos necessitados, né? Lavar os pés uns dos outros, né? A gente tem que fazer isso. Mas por que raios Jesus falou para Pedro: não terás parte comigo se eu não te lavar os pés? Se Jesus não lavar o pé de Pedro, Pedro não vai entrar no céu. O negócio é esse. É o que Jesus está falando. É o que está lá no Evangelho. Não é? Não tem como nem dizer assim, é uma interpretação diferente do que Jesus falou. Não, ele falou literalmente: não terás parte comigo se eu não te lavar os pés. O que isso quer dizer? Que é só a humildade de Cristo? É lógico que não, tem muito mais aí. Tem muito mais aí. E tem o quê? Lavar os pés é o gesto de última purificação da alma. A última purificação. Aí Pedro: Senhor, lava também as minhas mãos e a cabeça. Jesus: quem já se banhou, quem já passou pelos outros estágios, não precisa lavar senão os pés. Aí a gente começa a entender tudo. Porque, peraí, Jesus, se a pessoa já se banhou, não precisa lavar mais nada, né? Não, quem já se banhou, quem passou pelos outros estágios, agora tem que lavar os pés. Porque se não lavar os pés, não terão parte com Cristo. Se não passar por esse estágio da água que toca o tornozelo, que lava os pés, não conseguirão entrar no santuário. Não terão parte na glória de Deus. Lavar os pés é ser purificado por Cristo. Purificada a alma, é receber a graça santificante. Esse é o terceiro estágio. O quarto estágio, perdão. Quarto estágio. O momento em que Cristo lava os nossos pés, Ele mesmo, que nos infunde a graça nas nossas almas. Em palavras teresianas, são as moradas da veia iluminativa. As moradas unitivas. A 6, a 7. A união com Cristo. E é muito interessante porque está tudo muito bem construído. Desde o primeiro estágio, a gente já tem o fruto da árvore e a folha da árvore. A gente já tem o remédio. Vamos tentar viajar um pouco nesses símbolos, não é? A gente já tem o fruto que alimenta na Eucaristia, a gente já tem o remédio que limpa na confissão. Tem as águas do batismo. Mas a graça santificante, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Por quê? A água vai baixando e vai purificando as outras partes que precisam ainda de purificação. Vão aumentando a sede, porque a gente tem a impressão de que a água está acabando, né? Então aumenta a sede e facilita a subida. É uma subida, então tem certa dificuldade, porque é subida, não é descida, mas ao mesmo tempo fica mais fácil de subir, porque as águas elas já não vêm com tanta força contra a gente.
Isso aqui é belíssimo. Isso aqui é fantástico. Eu não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Aqui eu só preciso deixar vocês pensando nisso. Né? Do jeito que eu fiquei pensando nisso. Desde o momento em que eu reli para preparar a aula, né? Até o momento que eu esbocei aqui a aula, que as peças foram se encaixando e deu esse estalo e fiquei assim, maravilhado com esse símbolo. E aí como é que a gente fecha essa aula? Como é que a gente encerra essa aula? Se há um paralelo entre o Éden, este templo de Ezequiel, e o Cristo, mas também há um paralelo entre Ezequiel e o Apocalipse. No Apocalipse nós temos o quê? A Jerusalém Celeste, o paraíso. E aqui nós temos o anúncio do Messias, do Cristo. Esse Cristo é aquele que vai preparar um lugar para nós. É Ele quem constrói a Jerusalém Celeste. É Ele que põe as dimensões, os tamanhos, os limites da Jerusalém Celeste. E se é assim, Ele já é a imagem da Jerusalém Celeste. O templo do seu corpo, que é imagem, que é espelho do Jardim do Éden, já é o tipo do paraíso celeste que nós teremos. Mas há uma diferença. No Éden, tínhamos apenas um jardim. O que é um jardim? É um ambiente onde tudo está dado. Não é uma floresta escura, fechada. Né? É um jardim, está tudo ornando e tudo está dado. Temos sombra, temos água, temos frutos, temos a beleza das flores, o canto dos pássaros, animais dóceis. Tudo está dado, é tudo de graça. O que é uma cidade? Uma cidade crua, vazia, pura, só uma edificação, Babel. É aquilo que é mero esforço dos construtores, puro esforço humano. Mas o que é a Nova Jerusalém e a Jerusalém Celeste? São cidades e jardins misturados. Está tudo junto. Quer dizer, existe algo que foi construído, que é feito com esforço. Tudo bem, que o esforço é mais de Deus do que nosso, porque na Nova Jerusalém haverá o esforço humano de construção. Que tipo de esforço é esse? É a continuação do povo que precisa ser fiel à revelação para a encarnação do Verbo. Aguardar o momento em que essa verdade que foi entregue se encarna. Né? Assume uma carne, tem vida humana no meio do povo. Mas na Jerusalém Celeste o esforço é todo de Cristo. A nossa humanidade está se esforçando junto com Cristo? Sim. Porque é uma humanidade com comunhão plena com Deus. Essa comunhão plena é aquela que se une à divindade para construir a cidade, a Jerusalém Celeste. Mas ao mesmo tempo existe um ar, um clima de jardim nessas duas cidades, no Cristo e na Jerusalém Celeste. Então quer dizer que nós tínhamos aquilo que era tudo de graça de Deus, mas nós teremos esse aspecto de volta, teremos o fruto da vida, teremos o aspecto de jardim, mas numa cidade. Agora, naquilo que, com o esforço divino humano de Jesus Cristo, é construído para que possamos habitar. Nós não habitaremos mais num jardim, mas na cidade-jardim. União das duas coisas. E São Pedro vai dizer, né, que o olho humano nunca viu, o coração nunca sentiu o que está reservado para nós na glória.
mas termos um pouco de imaginação, de esforço aqui para visualizar essas coisas, para entender um pouco dessas coisas, já aquece o nosso coração. Agora, imagine que o paraíso é tudo isso e muito mais. É muito mais do que isso. A gente não consegue descrever o que será. A gente não sabe descrever o que será. Porque é isso que foi revelado. Então, toda essa beleza, toda essa grandeza que a gente consegue esmiuçar meditando ou falando, né, não chega aos pés da realidade que será o paraíso celeste, a Jerusalém celeste. Tá? Então, não tem mais nada, não tem como dizer mais nada aqui. Não é? Já foi tudo dito. E algumas coisas que ficaram para trás já não interessam tanto. Né? Tem muitos mais símbolos aqui? Tem. Né? Claro que tem. Não consigo esgotar os livros da Sagrada Escritura. Né? Não consigo. Em aulas assim de 1 hora, não. A gente teria que ter muito mais tempo. Né? E mesmo assim, não daria para esgotar. Né? Esgotar, é muita pretensão dizer que eu iria esgotar, né? O texto sagrado, assim, mesmo em aulas maiores, com menos capítulos. Mas enfim, acho que a gente já tem muitas imagens aqui de Ezequiel para alimentar ainda mais a nossa leitura do Novo Testamento. Tá certo? Então, é isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Na semana que vem eu vou começar a análise do livro do profeta Daniel. Tá? Mas, como sempre, eu vou analisar qual vai ser a divisão em capítulos e mando lá no grupo de WhatsApp. Tá? Então, se você está caindo aqui de paraquedas, confira aí os links na descrição do vídeo, certo? Tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, é gratuito, certo? Que lá a gente conversa mais de perto, eu dou mais atenção do que aqui ao YouTube, né? Então é muito mais fácil de eu visualizar, se você mandar alguma mensagem, perguntar alguma coisa, tá bom? E também não deixe de cumprir a liturgia do YouTube, certo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos para que este conteúdo, se aqueceu o seu coração, né, que deve aquecer também o coração de outras pessoas, tá bom? Mas isso tudo depende da sua colaboração, que só custa um clique, certo? Né? O like, a inscrição, né, e o compartilhar para os seus amigos, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado e até a semana que vem.